Brasília, 8 de janeiro de 2023. Em frente a uma janela, vidros estilhaçados no chão. É dia. Por uma rua, uma multidão de pessoas de verde e amarelo carrega bandeiras do Brasil e caminha. Na esplanada dos ministérios, passam por uma barreira e caminham em direção ao Palácio do Planalto. Tela dividida em 3 partes com a multidão na esplanada. Pessoas derrubam um policial de um cavalo. Em frente ao Congresso, marcham em direção a soldados, que recuam. No Senado, diversas pessoas de verde e amarelo erguem os braços e celebram. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa, quebraram tudo. Sequência de imagens da multidão na esplanada. Uma mulher de uniforme desce a rampa com os olhos cerrados e mãos sobre a boca. Um homem a segue e a segura nos braços. Um homem derruba um relógio de mesa no chão. Quadro de José Bonifácio. Um quadro rasgado. Um homem derruba um estante e empurra uma mesa e uma cadeira. Atira um extintor em direção à câmera. Sequência de imagens de homens atirando objetos em direção às câmeras. Fundo preto. Ao centro, em letras brancas, Memória 8 de janeiro. O prédio do Congresso Nacional foi pensado para ser um espaço aberto, de trânsito, de ideias e de pessoas. Um espaço para o diálogo, para o parlamento, para a fala, para a escuta, para a deliberação. Essas características não devem ser alteradas. Celso de Barros Correia Neto, diretor-geral da Câmara dos É Deputados. importante que o debate legislativo possa encontrar nos seus servidores, em todos os seus colaboradores, suporte material e técnico para que ele aconteça de maneira livre, com todas as ideias políticas que cabem na democracia. É dia. No pilotis do Palácio do Planalto, diversos equipamentos de gravação espalhados. Vidro estilhaçado. Uma pessoa passa um rodo com um pano em uma parede de madeira. Uma vassoura varre cacos de vidro. Ajoelhada, uma pessoa esfrega um pano no chão. Um homem aproxima um soprador térmico de uma parede. Quando eu entrei aqui... Gilce Rodrigues, Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados. E vi tudo quebrado. A gente tinha acabado de deixar tudo super limpo, super higienizado para posse. Então, quando eu cheguei aqui, vi tanta água, tanto vidro quebrado, os objetos, os presentes protocolares totalmente danificados, alguns, né, caco, pedaços de vaso chinês, né, por toda a casa. Foi muito difícil. Quando eu vi as coisas acontecendo pela televisão e que eu percebi que eles entraram neste recinto aqui, que é o nosso salão expositivo do museu, eu fiquei desesperado. Quando eu pensei na riqueza cultural que a gente tem aqui em obras de arte e no perigo que essas obras corriam... Ismael de Souza, Laboratório de Restauração do Senado Federal. Eu me emocionei, me desesperei e chorei, pensando no pior que poderia acontecer aqui. Imagem interna do Congresso. Grades e cabos jogados em um buraco. Do lado de fora, vidros e molduras jogadas no chão. Viatura da polícia tombada em um espelho d'água. Na entrada do Congresso, vidros quebrados. Em um deles, há uma pichação. Intervenção. Simbolicamente, essa barbárie, digamos assim, que chegou a resultar em facadas numa obra de Di Cavalcanti e em prejuízos para tantas obras no Palácio do Planalto. Isabel de Paula, coordenadora de Cultura Unesco Brasil. E na própria Câmara, elas impactaram, elas foram uma manifestação também de ódio à cultura, alguns dos símbolos da cultura. Em um suporte, uma cópia da Constituição queimada. Aqui na Câmara tem um contexto bem interessante. Eu diria que tome cuidado com tudo, porque tudo aqui é um bem cultural. O nosso edifício inteiro é tombado. As paredes que você vê que são de Atos Bucão, né? Os bens integrados à arquitetura, tudo aqui tem história. O Palácio do Congresso Nacional é o ícone da democracia. Isso foi dito pelo próprio Niemeyer. Danificar esse patrimônio que está aqui, danificar as obras, né, como o Anjo que está aqui, significa danificar o que a gente tem de mais sagrado no nosso país hoje, que é a nossa liberdade. Eu comecei retirando um quadro do pintor Guido Mondin que estava caído, né, fora da parede. Ele estava separado da moldura que o compunha, sobre um monte de estilhaços de vidro e correndo muito perigo de alguém passar e pisar no quadro. Logo depois eu socorri
junto com outros restauradores, uma tapeçaria do Burle Marx. Era um tapete enorme, ele tem 5 metros de comprimento por 3 de altura, e a tapeçaria estava rasgada, estava molhada, jogada ao chão, com cheiro de xixi. Ismael de Souza, Laboratório de Restauração do Senado Federal. Pó químico de extintor de incêndio espalhado sobre ela. Essas pessoas que manifestaram a sua fúria em direção à obra de arte, será que elas tiveram de verdade uma boa aula de arte? Será que elas foram ensinadas a refletir sobre o sentido de um patrimônio artístico-cultural? Ou a gente ainda está com uma concepção artística excludente da sociedade? Escultura de Clóvis, o Guerreiro. Em uma parede de mármore, brasão da República Federativa do Brasil. Abaixo, protegido por um vidro, cópia da Constituição Cidadã. Em estantes de vidro, diversos artefatos. Alguém que chega e comete uma agressão, uma depredação de um objeto, de uma obra de arte, de um relógio único no mundo, é alguém que ou tem uma grande ignorância sobre o que significam esses símbolos. Isabel de Paula, coordenadora de Cultura Unesco Brasil. Alguém que não tem a noção do quanto esse tipo de bem material, esse tipo de patrimônio é importante para uma nação. Porque o patrimônio ele não é importante apenas para uma cidade ou para um país. No caso de Brasília, que é patrimônio mundial, a cidade e o seu patrimônio arquitetônico, histórico, cultural, material e imaterial tem uma importância para todo o mundo. Uma mulher de pele branca, jaleco, touca e luvas brancas passa um pincel sobre o muro escultórico de Atos Bulcão. Uma mulher de pele branca passa um pincel com algodão sobre uma estatueta da Justiça. 3 mulheres passam lixa e pincéis sobre uma estátua. Gil se adentra no laboratório e veste um jaleco. Veste luvas descartáveis. Uma mulher a observa aproximar 2 cacos de um vaso. A partir do momento que esses objetos voltassem para o seu estado original, nós também estaríamos dando uma resposta ao próprio ato, né? Nós estaríamos falando, olha, nós temos condição, né, de reaver tudo isso, de colocar tudo nesse lugar, porque simbolicamente significaria que a gente estava devolvendo a normalidade à casa, tanto que no mesmo dia o processo legislativo continuou. Nossa reação, em termos administrativos, foi firme e foi serena. O debate político é fundamental e ele depende sempre também de condições materiais para que ele possa ter o seu bom andamento. Celso de Barros Corrêa Neto, diretor-geral da Câmara dos Deputados. Tenho certeza do esforço que foi feito para conter o ataque e depois para devolver a casa aos parlamentares e ao povo. Para que dia 9 nós estivéssemos aqui acompanhando os parlamentares na sua votação, para que o plenário estivesse funcionando. Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista. Sessão do dia 9 de janeiro de 2023. Ao acontecer no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente, o que continuará para sempre. Em pé, parlamentares aplaudem. Quando existe uma guerra e você quer... Gilce Rodrigues, Serviço de Preservação da Câmara dos Deputados. Aniquilar com aquele povo que você está querendo destruir, o que você faz? Você tira desse povo a cultura, você tira desse povo a identidade. E como é que você faz isso? Eles tiram dessas pessoas a memória do que realmente as representa. Um homem puxa um latão azul com rodinhas. No Salão Negro do Congresso Nacional, com paz, pessoas despejam água em baldes. Com rodos, diversas pessoas empurram a água. Cada vez que a gente restaurava um objeto e voltava com ele para o seu espaço, nossa, a minha caixa de e-mails se enchia, né? As redes sociais da Câmara bombavam, né? De pessoas falando, voltou com os objetos. Isso significava
que a gente estava retomando a normalidade, começou a significar que a própria democracia já estava consolidada, entendeu? Já não estava mais em perigo. Todo mundo, quando tem algum pedaço da sua vida vilipendiado, ele se refere à Constituição. Então é lógico que todo mundo tem a Constituição como referência. Nem todo mundo a conhece profundamente. Deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Aquele movimento Deputados. que aconteceu no dia 8, ele foi, no meu ponto de vista, isolado, não é? Foi grave. As pessoas que o praticaram têm que ter consequências na sua vida para entender que aquelas instituições, elas representam a democracia. Se você gosta de quem está lá ou não gosta de quem está lá, isso é temporal, mas os três poderes, eles precisam e devem ser preservados. O Brasil, ele precisa disso, e a resposta foi imediata, com a união de toda a federação, todos os governadores, todos os poderes, presidentes de poderes, deputados, senadores, ministros do Supremo, Poder Executivo, todos de imediato reagiram ao que houve e deram a demonstração ainda mais inequívoca que a nossa democracia é firme. Aquele ato impensado ou pensado, ele foi ao limite da irresponsabilidade, na agressão, na destruição, na depredação, na simbologia do que aquilo representa. Só que eu sempre disse que você não pode generalizar o brasileiro que pensa mais à direita ou mais à esquerda por aquele ato. Aquele ato tem que responder àqueles que participaram, que já estão identificados, que estão cumprindo com as suas responsabilidades. Então, a Constituição, ela é base para todo reclame dos seus direitos. Mas nós sabemos que nós temos deveres. Dever de respeitar o direito do outro, dever de respeitar os princípios que regem a nossa democracia, fazem parte também do contexto da nossa Constituição. Imagem interna do Congresso. Entardecer. Imagem aérea do Congresso Nacional. Créditos na tela. Gradativamente, a imagem se apaga. Câmara dos Deputados, janeiro de 2024.